te agradecendo por mais uma oportunidade, te agradecendo, Senhor, pelo livramento, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, te dando graça, porque tudo o Senhor tem feito por nós e pouco o Senhor tem feito para todo mundo. E eu só venho a te agradecer por tudo, meu Deus. E que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, venha colocar a palavra na minha boca, porque a palavra não é minha, mas sim do Senhor. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos coloca de pé, e que o Senhor venha colocar as palavras certas, Senhor, para que o teu povo possa ouvir e sair daqui edificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala em cada coração nesta noite, Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 3. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui em Gênesis 3 fala assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de todas as árvores do jardim? E disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E disse também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram ambos os olhos. Então foram abertos os olhos dos ambos e conheceram que estavam nus. E conheceram e foram cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. O 8. E ouvira a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vibração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá ao calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão. Com dor terá filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvir a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinho e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Então, igreja, terminamos de ler aqui essa passagem. Ela é um pouco grande, mas dá para a gente entender um pouco. Que aqui, o que acontece? No começo, dá para entender que ali a serpente, ela tentou manipular a Eva. Ela tentou enganar a Eva. Mas dá para entender que Deus falou com a Eva e também falou com o Adão. Falou com os dois que eles não comessem, aqui do fruto que haveria ali naquele jardim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas a serpente, como ela é astuta, como fala a palavra, e ela continua operando nos dias de hoje, ela sempre manipula as pessoas. Ela sempre está manipulando as pessoas, e ali ela manipulou a Eva. Ela falou que ela não fazia mal, podia comer, não ia acontecer nada. Mas Deus tinha falado que eles não comessem, nem ela, nem o Adão comesse ali daquele fruto que estava ali. Então, começou a desobediência. Você está enganou. É o jeito que eu entendi, Então, ela foi e ela enganou ali a Eva, fez a cabeça dela, e ali ela falou: não pode comer. Pode comer que não vai acontecer nada. E ali ela não vigiou. Ela ouviu a serpente, comeu da árvore, do fruto, e também ela deu para o seu esposo. Então, igreja, a gente vindo para os dias de hoje vê que a serpente, ela sempre está atuando, manipulando as pessoas. Como ela manipulou aqui a Eva, ela nos dias de hoje do mesmo jeito. Quantas pessoas sabem que não é para fazer o que é errado e faz? Aqui a serpente até falou para ela: será que se você comer vai acontecer algo ruim? Não, quis manipular ela, E muitas das vezes, tem pessoas que também chegam até você e falam: não, pode fazer isso, pode fazer aquilo, Deus não vai cobrar, Deus é misericordioso, Deus ele tem compaixão de nós. Mas a partir do momento que a gente sabe que está errado e a gente faz do nosso jeito, vem a cobrança de Deus, E aqui, o que dá para entender que nos dias de hoje continuam as mesmas coisas, as pessoas, Deus fala, aí manda alguém, vem o pastor, orienta, ensina direitinho, mas as pessoas não querem obedecer, querem fazer do
seu jeito, da sua maneira, e muitas das vezes isso, né, entristece muito ao coração do nosso Deus, e a gente se dá mal quando nós não obedecemos as coisas do Senhor. Deixamos de obedecer as coisas de Deus, né, para fazer a vontade da nossa carne, do nosso coração, né, e nós se damos mal com isso. Aqui no 6, que disse a mulher a ser. Não, vamos aqui por 9. Não, 9 não, por 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerei, né? Quis manipular ela. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui vocês falam: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, igreja, aqui que dá para entender é que Deus orientou os dois, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que falam: não, mas a culpa é só da Eva. Deus falou, né, com ela, e ela desobedeceu a Deus e deu para o marido, e os dois comeu. E tem pessoas que falam que a culpa é só da Eva. Não, a culpa é dos dois, porque aqui, quando eu terminei de ler agora no 7, Deus falou com ambos, com os dois. E o que dá para entender, né? Que o Adão, ele tem mais culpa. Por quê? Porque Deus, ele quando, antes de acontecer tudo, no começo do mundo, Deus primeiro ele criou Adão. Da costela do Adão veio a Eva. Deus, ele falou com Adão, né? Falou com Eva e falou com ele, para que eles não comessem do fruto. Mas o que acontece? Ela comeu e deu para ele. Ele né? Porque Deus deu autoridade a ele. Aqui, Adão, que era o cabeça. A autoridade aqui, mais na frente eu vou explicar um pouco. Deus, ele deu autoridade ao Adão. Então, o que ele tinha que ter feito com o cabeça? Na hora que ela ofereceu, né, o fruto, ele tinha que ter chegado nela e falar: não, mulher, Deus falou que não era para nós comer. Mesmo que ela falasse: não, mas vamos comer, a serpente falou que não ia acontecer nada. Não, mas Deus falou que não era para nós comer. Ele fez, ela ofereceu e ele comeu junto com ela. Porque qual era dela? Qual era dele? Não vamos comer. Não vamos comer desse fruto, porque Deus nos orientou. Mas ele foi, e comeu junto com ela. Então, os dois pecaram e pecou feio, né? E quem teve mais culpa aqui foi ele, né? Porque se a gente parar para observar, a gente vê, um ficou culpando o outro, né? A Eva, né? O Adão botou a culpa nela porque falou, né? Quando Deus foi falar com ele, falou: foi a mulher que tu me deste, a companheira. Quando Deus foi falar com a mulher, ela falou: não, foi a serpente que me enganou. Então, igreja, nos dias de hoje também é do mesmo jeito. As pessoas sempre colocam, não querendo assumir a responsabilidade, os erros, e ficam culpando. Porque é a minha esposa, eu estou nessa situação por causa da minha esposa, né? E quando é o esposo, quando é a esposa, eu estou nessa situação por causa do meu esposo, né? E um fica culpando o outro, e dentro lá do jardim
colocar a culpa. Quando os filhos não falam, né? Quando o negócio não dá certo, que pega para o lado deles, eles falam, ah, foi meu pai, foi minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. E sempre está arranjando desculpa, e tirando o seu fora. E Deus, Ele não quer isso, Ele quer que a gente assuma os nossos erros, né? Nós assumamos as nossas falhas, que a gente venha parar e pensar direito que a gente temos que assumir, não ficar culpando uns do outro, né? E aqui foi o que aconteceu. Aqui, ó, no 8, né? O 8 fala assim: e ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vibração do dia, e escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus não chamou Eva, Deus chamou Adão, né? Porque Deus não colocou Eva como cabeça, Deus colocou o Adão como cabeça. Então, Deus não chegou, não foi cobrar dela, porque ele não colocou ela como autoridade, ele colocou ele. Então Deus aqui chegou e perguntou, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Por que ele estava nu? Porque ele pecou, os dois, né? Porque mais na frente fala que os dois pecaram, né? E fizeram uma roupa, misturaram uma roupa de palha, né? De folha, né? E é isso que acontece no dia de hoje, é isso. Quando o homem não ouve a voz de Deus, né, que não obedece às coisas do nosso Deus, e ele se desvia do caminho e ele peca, né, com a desobediência, a tendência é essa, é se esconder, é sair fora da presença de Deus, né, não vir até a casa de Deus, ele sempre está fugindo da presença do Senhor, porque foi isso que aconteceu aqui com os dois. Eles se esconderam, porque eles viram que estava em pecado, né? E se esconderam, porque aqui Deus pergunta: e quem disse para ti que tu estás nu? Né? Deus fez a pergunta para ele, está aqui, ó. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então aqui, ó, ele já estava culpando ela, né? Estava culpando a ela, mas ele não reconheceu que ele era cúmplice, porque Deus falou com ele como autoridade, por que ele não repreendeu a mulher, né? A esposa dele, quando veio dar o fruto aí, né? Para ele entrar no rio. E aqui no 13 fala: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então ele culpou a Eva e a Eva culpou a serpente. E nos dias de hoje não é diferente. Cada um faz as suas coisas de qualquer jeito, não quer assumir os seus erros, e fica um lutando por outro, arranjando desculpa. E muitas das vezes eu falo que é desculpa farrapada, camuflada, que não tem nada, né? Uma coisa que não tem nem ar. Então é isso, igreja. E Deus, ele fica muito triste quando ele quer que eu e você assumam o nosso compromisso, os nossos afazeres, né? Quando a gente for convidado para ir fazer algo para Deus, que a gente não venha recusar as coisas de Deus. Ah, eu não vou porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quantas pessoas, né, que às vezes não têm filho e falam: ah, Senhor, até fala comigo, se o Senhor me der um filho, eu vou ficar muito grata, eu vou para a casa do Senhor. E depois que tem um filho, aí fala: ah, eu não vou por causa do meu filho, porque aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, sempre arranjando uma desculpa e fugindo, né, das coisas de Deus. E muito Deus se entristece. Por quê? Porque Deus, ele conhece todo o nosso coração, né? Ele conhece tudo na nossa vida. Então, né, aqui ela foi e culpou a serpente, né?
E no 14 fala: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito será, mais que toda besta, e mais, Deus falou com a serpente, né? Mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre. Não, aqui no 14, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás, mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre, e andarás, e pois comerás todos os dias da tua vida. O 15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está esta que ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. E Deus foi e disse à mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição com dor, e terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A serpente teve o castigo dela, porque tem uma coisa pior do que uma cobra, porque o nome já fala, serpente, né? Quem é que quer ser amigo de uma cobra? Eu não quero. Sabemos que tem pessoas que até criam. Eu conheço uma pessoa que disse que ia criar uma cobra dentro de casa. Ele sabe, não sei se você lembra. Eu não quero, eu quero distância, eu morro de medo de cobra. E tem pessoas que têm cobra dentro de casa, cria cobra. Tem pessoas que criam cobra, deixa ela solta. Tempo desse aí no apartamento, não fugiu, foi no apartamento, conseguiu passar para outro apartamento. A cobra branca, feia, horrorosa, passou no jornal, né? Então, Deus, o castigo que Deus deu, a serpente foi esse, né? A inimizade dela entre a mulher. E ela tinha que ser ferida mesmo. Porque eu mesmo, se eu ver uma cobra e eu puder matá-la, eu pego o pau, a primeira coisa que eu faço é dar uma pancada na cabeça dela, né? E é isso. Então, Deus cobrou da serpente, também da mulher, né? Cobrou, né? Porque desobedeceu a Deus. A serpente manipulou a mulher, né? E a mulher desobedeceu a Deus, né? Comeu o fruto que não era para comer, e ali Deus também cobrou dela. Colocou, né, a dor de parto para quando ela fosse ter filho, ela sentisse muita dor, né, e realmente, porque Deus sabe de todas as coisas. E ali ela não ia ter poder nenhum, o marido dela ia ter poder sobre ela, e ele que ia dominar ela, e a vontade dela era só para o marido, que era o esposo dela, né? E ali Deus castigou ela, e ele era o cabeça, e ela tinha que ficar abaixo dele, né? Foi isso que Deus colocou diante da mulher. E Adão, né, que é o 17, e Adão disse: porquanto deste ouvir a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, né, Deus castigou o homem, que ele tinha que trabalhar, cuidar da terra, e com o suor dele ele ia comer o pão dali, ia comer ali daquele suor dele, e ele, né, cuidar de tudo e colocar o alimento dentro de casa, porque Deus cobrou dele, né, porque ele foi desobediente, bem mais do que a esposa, porque Deus fala: eu falei, eu orientei vocês, que vocês não comessem. A desobediência vem o castigo, vem a cobrança. E nos dias de hoje também é do mesmo jeito. Quando a gente ouve a voz do nosso Deus, que Ele fala, às vezes através de palavra de um pastor ou alguém que Deus envia e a gente não quer ouvir, a gente vamos pagar o preço da desobediência. Quantas as vezes a gente deixa de ouvir ao nosso Deus e vai ouvir ao homem, e vem o castigo e a cobrança de Deus é grande. Eu sempre falo que é melhor a gente
gente ser cobrada pelo homem, mas por Deus e igreja é difícil, né? E aqui, por causa da desobediência, né? O pecado, que eles erraram, eles não desobedeceram, e então o que aconteceu? Aí Deus, né, falou para ele aqui no final: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós somos pó, para o pó nós voltamos, porque o resultado, né, de que nós pecamos, aí a cobrança é a morte. Aí, né, porque começou a desobediência, o pecado, dentro dali do Éden. O Adão e a Eva, eles não obedeceram ao nosso Deus, e aí nos dias de hoje, né, continuam do mesmo jeito as pessoas, sem ter aquela referência para com Deus, desobedientes, né, e sempre vem a cobrança, o castigo, às vezes, né, é a enfermidade. Aí tem pessoas que falam: não, mas Deus não coloca enfermidade em mim, mas a palavra fala que Ele é paz, mas Ele é justiça. Então, quando Ele dá toda a oportunidade para todos nós, Ele nos orienta, como Ele orientou ali no começo, eles no casal, Ele também nos orienta, mas muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, né? Queremos passar por cima das coisas de Deus, não damos cumprir por falta de obediência e não querer obedecer as coisas de Deus, a gente paga o preço, né? E as lutas vem muitas coisas nas nossas vidas, e muitas das vezes a gente fica se perguntando: mas Senhor, o que foi que eu fiz? Mas Deus sabe. Tem coisas que a gente faz e acha que não está desagradando ao nosso Deus, mas está. Tem coisas que nós fazemos que não agrada a esse Deus. E é isso mesmo, que a gente venhamos, né, cada dia se chegar mais a esse Deus, cada dia ter mais responsabilidade, né, para que lá na frente não venha as cobranças, porque a cobrança vem de um jeito ou de outro, vai vir. A palavra fala que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, né? Porque aqui não foi diferente, a cobrança veio para eles. E Deus, Ele permanece o mesmo. Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo Deus. E muitas das vezes Ele nos orienta, né? Mas a gente não quer fazer a vontade de Deus, né? Quer fazer do nosso jeito a gente quebra a cara. E é isso mesmo. E que a gente cada dia, né, venha ocupar mais o espaço de Deus, que a gente venha mais, né, entrar na posição que Ele quer. Glória a Deus, porque é isso. Eu não vou mais prolongar, as horas já estão indo embora, mas que a gente venha cada dia, né, ouvir mais as coisas do Senhor, que a gente venha cada dia mais se preocupar com as coisas dele, não ficar dando desculpa, porque a desculpa não vai levar ninguém em lugar nenhum, porque eu sempre tenho falado que aquele que é bom e dá desculpa, ele não é bom em mais nada, porque ele dá desculpa, né? Sempre ele dá desculpa e ele não faz. Ele, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele não faz aquilo que tem que fazer. Então, quando é muito bom ele dá desculpa, ele não é bom em mais nada. Isso. A gente temos que fazer. Quando a gente não puder falar assim, eu não posso, não dá, e Deus, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Porque muitas das vezes a gente sai, faz um convite, chama as pessoas para a casa do Senhor, isso é jovem, isso é adulto, aí arranja uma boa desculpa: hoje eu vou trabalhar, hoje não dá, hoje eu vou para tal lugar, amanhã se der eu vou, e assim, já colocando Deus
Deus venha nos abençoar, que Deus venha falar em nosso coração, e que a gente não venha ficar se desculpando e nem deixar também a serpente atuar. Porque está muita gente, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo, Deus não vai cobrar, Deus ele é perdoador, ele perdoa, mas também na hora dele cobrar, ele cobra. E a gente não pode ficar só fazendo do nosso jeito e desobedecendo as coisas do nosso Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, e que Deus venha nos abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu só ia ler do 8 para frente. Aí eu li no começo, aí eu li tudo. Glória a Deus. Aleluia. Na próxima, liga, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a próxima, né? Olha lá. Boa, né? Que já se frente, né? Então, aí, sabendo que como o erro que partiu da serpente, a serpente enganou Eva, Deus falou que porque a serpente fez isso, da mulher ia nascer Jesus para pisar a cabeça da serpente. Então eu disse, o funeral vai ganhar, mas eu vou levantar um para pisar na tua cabeça. Então, quem é Jesus? Então, o que está falando é que Deus já lançou a profecia de Jesus que vinha para pisar na cabeça do Satanás. Então, a gente tem que ficar atento que o diabo desde o princípio tentou acabar com tudo que é de Deus. Então, ele interfere sempre para destruir a obra de Deus. A interferência do diabo, porque a serpente falou. Ninguém sabia se ela falava ou não, mas foi o diabo que entrou nela. Né? Ali não foi ela que quis fazer. O diabo se apoderou dela para usar ela para distorcer a mente da Eva, e a Eva ficar querendo, já entrou a ganância dela também, entrou que ela queria, entrou a mesma coisa que entrou em Satanás queria um trono acima de Deus, e quando a serpente falou que Eva ia ficar sábia como Deus, ia saber de tudo, do bem e do mal, então entrou também essa ganância de querer ser uma pessoa mais do que todo mundo, e é isso que mata as pessoas no dia de hoje. A pessoa, se alguém falar que ele vai ficar mais importante, falar que ele vai ficar mais sábio, aí a pessoa deixa de se levar por isso, e foi isso aí, é isso que derruba as pessoas, a soberba, essa ganância de querer ser o todo-poderoso, querer ser melhor do que os outros. Isso aí que as pessoas caem. Então, não devemos seguir esse exemplo. Então, tudo que é oferecido para nós, você não ter mais, é tudo mentira. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque é dessa forma que já oferece. Você não vê as igrejas, nosso conselheiro estava pregando sobre as igrejas, não tem doutrina, eles não oferecem salvação, ele oferece riqueza e coisas boas. Então tudo lá está cheio, porque na esperança de alcançar coisas boas, mas não tem nada, é tudo mentira. Quem tem é eles. Eles não bilionário e rico, porque os trouxas vão lá e levam para eles. É isso. É crente que não tem conhecimento da palavra de Deus, está em visibilidade, arrumando partida para dar, tem que passa o cartão de crédito na maquininha lá e fica devendo, dizendo que foi Deus que Deus não mandou ninguém fazer uma besteira dessa, não. Deus quer ajudar nós. Deus não vai querer nós devendo, Deus quer ajudar nós a pagar a nossa dívida, Deus quer ajudar nós a não dever a ninguém, Deus quer ajudar nós a não mandar nós arrumar partida. Deus não faz isso. O Deus que nós seguimos é o Deus que ajuda nós a resolver nossos problemas. Tira nós da situação ruim, coloca nós na bênção dele. É isso que ele faz. E o homem de Deus tem que trabalhar para ajudar as pessoas a sair do precipício, sair do mal, não colocar as pessoas na ganância, colocar as pessoas no mal. Então, como falta de entendimento que é para não entender a palavra de Deus, hoje está cheio também de entendimento, né? E Adão, que era o cabeça da sua casa, ele era o cabeça, ele obedeceu a sua mulher, ele foi errado, porque ele obedeceu para quê? Deus disse: você é o cabeça, você que vai dar as obras coordenadas. Ele foi lá, aceitou a mulher contaminar ele, comer daquilo que era para ele, né? Ele disse para ela: não, você comeu, o problema é seu, eu não vou comer, porque eu segui a ordem de Deus, eu sou o cabeça. Deus não
porque se eu estou errado, então eu não vou comer, você é eu, foi você. E Deus estava comendo para ele, entrar nessa condenação do mundo, porque provavelmente ninguém ia morrer. Quem fez gerar morte foi o erro dele lá no começo. E ninguém ia trabalhar assim, ia ser tudo fácil, ia ser tudo maravilhoso. Mas por causa do pecado ficou tudo difícil, porque foi amaldiçoado, porque o pecado amaldiçoa a terra, amaldiçoou tudo. Então, por causa do pecado, veio tanto problema que nós temos que enfrentar no dia de hoje, né? É por causa disso. Então, nós temos que aprender com essa palavra que o pecado sempre vai gerar prejuízo em nossas vidas. A desobediência vai sempre gerar problema, porque aqui foi a desobediência. Deus disse: olha, não faça isso. E depois a pessoa fez o que Deus não queria que fizesse. Foi uma desobediência, porque a desobediência só gera problema e confusão. Então, é uma palavra que a gente tem que aprender dessa noite: não ser desobediente, mas ser obediente. Que quem é desobediente só entra em problema e confusão. Amém? Vamos falar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra, pedindo que eu leve as nossas casas na direção do Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso. Ó meu Deus poderoso, Deus Criador do céu e da terra, ó através do coração, ouvindo a palavra do Senhor, venha fazer milagres, Senhor, venha abrir o entendimento, venha fazer com que as pessoas entendam, Pai, e reconheçam que os erros de cada um tem que assumir e consertar enquanto estão vivos. Enquanto é vivo, tem esperança, e a esperança de quem está vivo hoje é consertar a sua vida no altar de Deus, é ser fiel, é abandonar o pecado, abandonar a mentira e servir ao Senhor como tem que servir. Meu Deus e meu Pai, nesta noite nós pedimos, Pai, que isso venha acontecer na vida daqueles que estão errados, daqueles que estão certos, que continuem certo, louvando a tua mão, Pai, na tua presença, meu Deus e meu Pai, e naquele que já venha se consertar, meu Deus e meu Pai. Então, nesta noite nós pedimos, Pai, que o Senhor venha levar para as nossas casas, na direção dos filhos de Deus, venha abençoar o dia de amanhã, abençoar o culto de quarta-feira, abençoar nossas vidas, abençoar os nossos irmãos que não conseguiram chegar na igreja. Senhor, abençoe e prospere e guarda, Senhor. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a favor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja por todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor, com a amada igreja.